bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal #Construção. Aqui nós falamos tudo sobre engenharia, arquitetura, agronomia, geociências, sobre a parte de técnicos, nós falamos sobre mercado de trabalho e hoje nós temos mais uma convidada especial no nosso programa. Hoje a gente vai tratar daquele assunto, daquele jovem que sai da faculdade, quer abrir empresa, ou profissionais também mais experientes que querem abrir empresa, ou já têm sua empresa, mas não conseguem administrar a parte financeira, contábil financeira, né? Então, hoje a gente trouxe aqui uma pessoa experiente nessa área, né, que vai falar sobre uma gestão inteligente para empresas de engenharia. Tudo bem, Priscila? Oi, Ellen, queria tudo que bom? você se apresentasse, né, e falasse um pouquinho sobre o seu currículo, né? Meu nome é Priscila Cândida, eu sou contadora e eu atuo há 13 anos na área contábil e financeira. Eu sou administradora hoje de um escritório de contabilidade, a João Isaías Contabilidade, e de uma empresa de terceirização de financeiro, que é a Organizar Online BPO Financeiro. Muito bem, muito bem. Então, jovem, já com 13 anos de estrada. Olha que 13 anos já. Que massa. Pois é. Você que está nos assistindo, lembre, certo? De nos ajudar, dando aquela curtida no nosso vídeo, compartilhando o nosso vídeo, né? Deixando seu comentário aqui. Sua empresa tem uma gestão eficiente? Tem uma gestão inteligente da sua parte financeira? Você já parou para pensar sobre esse assunto? Coloca aqui nos comentários o que é que você acha sobre isso, tá bom? Então, Priscila, vamos lá. O nosso tema hoje é gestão financeira inteligente para empresas de engenharia. Óbvio que serve para qualquer empresa, né? É aplicável para qualquer área, com certeza. Exatamente, qualquer área. Mas vamos focar na engenharia porque é o nosso público maior, né? O que é que você chama de gestão inteligente, gestão financeira inteligente? A gestão financeira inteligente, a gente fala quando a pessoa tem clareza dos números, né? Tem muitas pessoas que acham que controlar o seu financeiro pelo extrato bancário é uma forma eficaz e não é. Né? No extrato bancário, ali, muitas vezes você vai passando, vai se descontrolando, inclusive. E quando a gente fala de empresa, a gente precisa ter muito cuidado, né? A gestão financeira para empresas, a gente tem que pensar em não misturar pessoa física com pessoa jurídica. A gente precisa tomar cuidado, conhecer os números, onde é que eu estou aplicando os meus recursos, de onde estão vindo meus recursos, que aí sim eu consigo tirar do meu financeiro, né, de informações básicas do meu financeiro, eu consigo fazer todo um planejamento estratégico, criar metas para comercial, né, se você for a própria pessoa de financeiro, comercial, tudo junto, mas você consegue se programar para entender a situação da sua empresa, né, as informações que você tem ali para você se programar e criar estratégias para vender melhor, para vender mais. Entendi. E conseguir um resultado cada vez melhor. Engenheiro, a gente acha que entende tudo da parte financeira. Tem número, a gente acha que entende, né? Mas eu realmente vejo muita gente se perder nessa parte contábil, né? Porque acha que sabe, acha que entende, mas no final das contas acaba com essa mistura. É muito comum a meus amigos que têm empresa, que são empreendedores, principalmente quem é MEI, que a empresa sou eu, essa mistura, né, do particular com o empresarial. Vale ressaltar aqui, qualquer profissão regulamentada não pode ser o MEI, né? O microempreendedor individual. Individual, ela é para pessoas que estão ali autônomos, mas que não têm profissão regulamentada. Então, engenheiros, né, eles não podem ser MEI. Exatamente. E aí a gente entra nas outras opções tributárias que existem, né, que é a da microempresa. Exatamente. E aí pode trabalhar como pessoa física também, que não é o mais indicado, porque querendo ou não a carga tributária é maior. E aí quando você chega num certo nível de receita, você já tem que pensar realmente, né, se você trabalha ali como autônomo, já tem que pensar no caminho de abrir sim uma empresa, porque você vai ter um benefício maior em se falando de tributo, né? Sim. E realmente, todo mundo que está na área de exatas acredita que sabe tudo que é relacionado aos números. Mas a ciência contábil, ela não é qualquer número, né? O número, ele sozinho, ele não diz nada. E a gente precisa entender os números. E quando a gente fala de financeiro, eu bato sempre nessa tecla, a gente precisa entender o que aqueles números estão dizendo. Assim como na área de vocês, né, os números refletem informações. Então, é importante a gente entender o que é que a gente é bom. Então, vamos fazer o que a gente é bom. O que a gente não é bom, a gente terceiriza. Exatamente. Né? Contrata pessoas, parceiros, e se apoiam pessoas que têm conhecimento também.
E quando a gente está pensando em empresa, a gente tem que pensar sempre no crescimento, né? Acho que todo Sim, mundo que claro. inclusive está assistindo hoje o podcast, com certeza está focado também em crescimento, né? E quando a gente foca em crescimento, a gente precisa interpretar e ter pessoas que sabem o que estão fazendo ali para interpretar esses números e te ajudar a crescer. Tem algum case interessante da área de engenharia ou de qualquer outra área, de algum cliente seu que começou meio bagunçado, que conseguiu organizar? Tenho muitos, inclusive, dentro da família, né? Sim, sim. Eu tenho meus irmãos são engenheiros também, e desde o início a gente sempre bateu na tecla, né, que eles precisavam organizar. Vou usar a minha família como case. Compartilhei, olha, você gosta de número, você gosta de trabalhar com número, beleza, pelo menos uma planilha Excel, vamos anotar tudo que entra, tudo que sai, vamos entender. É o mínimo, né? É o mínimo, né? E a gente começa por aí, vamos pelo básico e aí a gente vai caminhando para informações cada vez melhores, mas começar por isso, pegar uma planilha de Excel, né, básica e colocar o que está entrando, o que está saindo, né, de onde vem, para onde vai, e você começar a classificar isso, e aí com essa primeira informação eu consigo gerar outros relatórios, um relatório, por exemplo, que a gente chama de fluxo de caixa, né, fluxo de caixa a gente começa a trabalhar com ele para prever cenários. Então, na hora que eu entendo que eu tenho um contrato, por exemplo, que eu vou receber esse contrato durante 6 meses, eu sei que eu tenho durante 6 meses ali uma receita recorrente, né? Por onde vai meu dinheiro? Todo mês, quais são os meus custos fixos, né? Independente do que eu receber, o que é que eu tenho que pagar? Então, começa a entender essas informações e já prevê. Poxa, daqui a 6 meses eu tenho X para pagar, mas eu não tenho mais entrada de recurso. E aí? Então, já tenho que me programar para daqui a 6 meses eu ter novas fontes de recursos. Então, é esse jogo, né? Esse jogo dos números, a gente começa pelo basicão, né? E depois, à medida que for crescendo, eu não tenho condição mais de fazer o financeiro. Então, vamos ver, contrato um funcionário ou eu terceirizo meu financeiro com uma empresa, né? De BPO financeiro. Agora, eu não consigo mais controlar em Excel, já demanda muito mais tempo. Então, talvez é hora de pensar já no sistema financeiro, tá? Tem sistemas financeiros aí no mercado extremamente acessíveis, né? Então, a gente começa a pensar nisso, começa a gerar relatórios ainda melhores, né? Os sistemas financeiros, eles trazem mais relatórios, mais informações automatizadas, que é muito importante. O Excel depende da gente incluir, né? Imputar aquela informação todas as vezes. Um sistema financeiro já tem recursos de automação, já tem sistemas financeiros trabalhando com inteligência artificial, né? Então, você colocar informações, ele te gera dados, informações mais inteligentes, digamos assim, né? Que você talvez sozinho, falta do conhecimento técnico, você não conseguiria interpretar, mas o sistema financeiro já começa a te dar interpretações diferentes, né? De um mesmo cenário, de uma mesma situação, você consegue já ali brincar um pouquinho mais com as informações. Sim, aí dentro disso que você falou, então o fluxo de caixa é o coração, né? Das finanças. A gente pode dizer que é É quem dita as regras do jogo, né? O fluxo de caixa, ele vai te dar o norte para tudo. E para quem é totalmente leigo, porque algumas faculdades de engenharia, elas ensinam engenharia econômica ou a própria economia dentro da sua grade, mas outras não. É tipo uma optativa, certo? Só para pontuar essas nomenclaturas. Fluxo de caixa, né? O que seria, assim, basicamente, bem um resumo. Para quem é jovem, quem ainda não conhece esses termos. Fluxo de caixa, a gente está falando de desembolso financeiro e de recebimento, tá? Então, fluxo de caixa é eu colocar as informações de onde eu recebi e de onde veio o meu dinheiro, quanto eu recebi e quanto eu gastei, para onde eu gastei. Então, fluxo de caixa é isso. O que entrou, o que saiu, a sobra. É o meu resultado de caixa. Né? Então, a gente está falando de financeiro. Nesse momento, a gente não está falando de contabilidade. Porque a contabilidade interpreta os números de outras formas. Né? Então, quando eu falo de lucro ou prejuízo, eu já estou falando de contabilidade. Resultado de caixa positivo ou negativo. Então, para quem está começando, o fluxo de caixa é importante porque ele já vai começar a ter um norte. Né? Então, eu já consigo realmente ali entender algumas informações
informações. E no fluxo de caixa, então, eu registro isso, né? O que entrou, o que saiu. E o fluxo de caixa é diferente do extrato bancário, porque muitas vezes no extrato bancário, se você voltar para ele daqui a um mês, você não tem informação, né? Tem aquelas nomenclaturazinhas do banco que só o banco sabe o que é que aconteceu. Menos e mais. E muitas vezes você faz um Pix para uma pessoa, né? Para uma empresa, e quando você vai ver lá, o nome da empresa já é outro, né? Vem a razão social e não o nome fantasia, que talvez você conheça. Aí você já começa a perder informação pelo extrato bancário. E também, né? Hoje, óbvio que a gente trabalha muito mais com banco, mas tem aquelas pessoas que ainda utilizam dinheiro em espécie, né? Sim. Um cartão de crédito, né? Dentro da fatura do cartão de crédito você tem as informações, mas na hora que você faz o pagamento lá na conta, você só tem o pagamento de cartão de crédito, que você não sabe para onde foi efetivamente, né? Então, fluxo de caixa para a gente detalhar de todas as formas. Se você tem mais de uma conta, no fluxo de caixa a gente une todas as informações, entende? Então, por isso que ele é tão importante, por isso que ele direciona muito a empresa. Entendi. Para a gente ter uma noção, quanto custa um sistema contábil? A partir de quantos? Uma empresa pequena. Um sistema financeiro. Um financeiro, desculpe. Quanto é que custa de gestão financeira? Tem sistemas no mercado gratuitos, alguns gratuitos para empresas muito pequenininhas, né? E alguns mais robustos, que você consegue gerar relatórios melhores, eles começam de R$120, tem então, alguns até um pouco mais em conta. 120 por mês. Por mês. Esse é o valor em agosto de 2025, certo? Para a gente ter uma noção, né? Ter uma noção, né? Mas também tem muito sistema financeiro gratuito no mercado. Né? Pesquisar aí direitinho, você encontra muita informação já gratuita. E a partir de que ponto eu que estou começando, abrindo uma empresa, ou que já tenho uma empresa, mas que estou pensando em crescer, a partir de que ponto você sugere que a pessoa profissionalize, né, esse serviço, deixe de fazer na tentativa e erro, né, tipo, sou engenheiro e vou dar meu jeito, ou quando é que você acha assim, olha, Elaine, quando eu tenho um funcionário, quando você tem um funcionário, sabe, o que é que você sugere? Em que ponto de partida? Então, se a pessoa, o ponto de partida vai ser já começando pelo fluxo de caixa, né, você tem que entender se você tem condição de pagar por um profissional, tem que começar por ele, né, eu tenho que entender se eu já tenho condição ali de ter essa parceria, de ter essa ajuda. Então, acho que até você tem que voltar primeiro. Meu fluxo de caixa permite que eu tenha isso? Perfeito. Mas se a gente falar de empresa, a empresa, desde o momento da abertura, ela precisa de um profissional para abrir e para se manter, né? A contabilidade, ela é obrigatória para todas as empresas. E com a contabilidade, a gente já fala de apuração de tributos, né? Das obrigações que o governo precisa receber de todas as empresas. Então, a gente já fala aí um pouquinho de algumas partes técnicas que precisam ser cumpridas. E aí, um profissional de engenharia não tem a qualificação técnica para executar. Então, se eu abrir a minha empresa, desde o pensamento de abrir, eu já tenho que contratar um profissional. Se eu ainda estou trabalhando como pessoa física, eu acho importante você fazer pelo menos uma consultoria para entender. Nesse momento, eu estou pagando mais imposto do que eu deveria, mais tributo do que eu deveria, porque talvez você ache que estar na pessoa física está sendo mais barato. E às vezes não é. E às vezes não é. Né? A gente fazendo um planejamento tributário, a gente consegue te mostrar com os números que você pagando o tributo da forma também correta, você já pensando no seu futuro em aposentadoria, como é que você quer se aposentar, né, que é importante, você já pensando nisso e ainda tendo o profissional ali te apoiando durante todo o processo, você vai pagar menos do que na pessoa física. Em muitos casos, principalmente na área de engenharia, a gente encontra pessoas pagando mais tributo do que deveria ou, infelizmente, pela falta de conhecimento, não pagando tudo que deveria, né? Então, se a gente regularizasse, a pessoa estaria pagando menos do que trabalha na pessoa física. Então, é importante procurar mesmo um profissional para entender. Se eu estou trabalhando como pessoa física, já é o momento, né? Eu estou pagando mais ou menos. Ou eu estou deixando de pagar por não conhecer. E se eu já tenho uma empresa, se eu pensar em abrir a empresa, eu já tenho que contratar nesse primeiro momento mesmo. Pronto, era uma pergunta que eu ia fazer. Existe a possibilidade de abrir empresa sem contratar contador? Existe. Só que tem alguns procedimentos, né? E na finalização você tem que nomear um contador para você finalizar a abertura da sua empresa. Então tem que você tem que ter um contato. Mas assim, dentro da junta comercial, né? Se eu não me engano, tem um modelo de contrato social, e aí a pessoa acaba fazendo por aquele modelo. Mas
né? Chega um momento ali da abertura para finalizar que você tem que nomear um contador desde a abertura da empresa. Importante. Você que está aí, você sabia que tem como abrir, mas que não é recomendado abrir sem contador? Você tem alguma dúvida sobre como abrir uma empresa? Você tem alguma história para contar sobre a abertura, sobre problemas na abertura da empresa? Deixa aqui nos comentários. Lembre também de nos seguir lá no Instagram, tá? Nós temos o Instagram, #construção. Lá nós avisamos sobre os vídeos e temos sempre outras notícias, tá bom? Vamos lá, continuar aqui. Também tem a questão que a gente conversou já também um pouquinho, né? Mas vamos aprofundar sobre o desenvolvimento da consciência financeira, né? Para alguns engenheiros isso pode ser bem, assim, uma viagem, porque para a gente é uma coisa muito concreta, muito formal, né? E para você já tem um outro andamento, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Assim, acredito que a gente peca muito, acho que o Brasil peca muito nesse sentido, né? Eu realmente gostaria muito que alguns princípios da contabilidade já fossem ensinados desde ali o momento da escola, né? Quando a gente está ali no primário, a gente já poderia ter sido introduzido a isso. E se a gente for olhar estatísticas, números, a quantidade de brasileiros que devem, né? Que têm dívidas, que têm problemas financeiros é astronômica. Então, isso reflete que a gente não sabe gerir o nosso dinheiro. Verdade. Né? É muito claro que o brasileiro não sabe gerir bem o seu dinheiro. E a consciência financeira, ela parte de pequenos hábitos, né? A questão de eu separar ali já a pessoa física da pessoa jurídica já é um hábito muito importante, porque eu não vou misturar, né? Não é a pessoa jurídica que vai suprir as minhas necessidades pessoais, né? Eu preciso me planejar. Né? Eu sempre, o gerir bem o dinheiro parte do princípio do planejamento. Então, o que é que eu preciso faturar na minha empresa para pagar as contas da minha empresa e pagar as minhas contas? Porque a empresa precisa me pagar. E aí sim eu pagar as minhas contas. E não eu pagar as minhas contas pelo dinheiro que entra na empresa. Então, a consciência financeira, acho que parte de pequenos hábitos, né? Eu sei tudo que entra na minha empresa, eu sei tudo que sai, eu sei para onde está indo meu dinheiro. Ou chega no final do mês e eu me assusto. Meu Deus, eu gastei tudo isso, né? Eu acho que normalmente é assim. Normalmente é assim. É a historinha do cartão de crédito também, né? E as parcelas. Que mistura o cartão de crédito pessoal com as compras da empresa, compra material no cartão de crédito pessoal. E aí é só ladeira abaixo. E muita gente diz, eu uso o meu pessoal porque no meu pessoal eu tenho crédito, no meu pessoal jurídico eu não tenho crédito, mas aí a gente precisa contar uma historinha para os bancos também, né? A gente precisa ter histórico dentro do banco para que a gente tenha crédito. Então, eu preciso ter uma parceria com algum banco, né? Tem bancos digitais, inclusive, aí, e à medida que você vai utilizando, o dinheiro vai entrando na conta da empresa, vai rodando, girando ali, você vai conseguindo histórico para conseguir crédito. E, inclusive, a contabilidade te ajuda muito nisso, né? Se você tem uma empresa organizada, se você faz atualização de cadastro, os bancos, eles pedem algumas informações contábeis da empresa também, você tem ali já créditos pré-aprovados. E o importante da gente pensar em crédito é a gente não pensar no crédito só no momento que a gente precisa, né? A gente trabalhar para ter créditos já pré-aprovados, para na hora que eu precisar eu já tenho ali a informação, né? Eu já tenho ali a disponibilidade do crédito. Isso então, não só no cartão de crédito, né? Mas num capital de giro, quando a gente pensa, né? Num momento ali de problemas também, mas que a gente pense em deixar isso já organizado. Então, planejamento, né? A gente deixar todas essas informações organizadas faz com que a gente tenha resultados melhores. Se já tem um crédito pré-aprovado, é mais fácil. Né? As taxas já conseguem se trabalhar melhor, já tem uma parceria com o banco. De falar com o gerente. Muitas vezes você realmente vai precisar falar com o gerente, mas mesmo assim, eu já tenho informação, o banco já tem meu histórico, né? Uma empresa que tem histórico, já é tudo automatizado. Né? Os bancos compartilham informações entre si, inclusive, e aí quando eu já tenho um histórico, as taxas de juros são melhores. Exatamente. Né? Então a gente tem que planejar. Como tudo pessoa física, eu vivo recebendo o WhatsApp. Elaine, a Vivo está lhe disponibilizando não sei quantos R$1.000 de empréstimo. Como é que a Vivo sabe minha vida financeira, né? Então, eles têm tudo isso, eles se comunicam, né? E não deve ser diferente para a pessoa jurídica, né? E muitas vezes a gente até autoriza, né? Ali quando a gente está entrando no aplicativo, a gente autoriza, nem lê. Nem lê, mas a gente acaba autorizando o compartilhamento de dados entre eles mesmos. É verdade, tem isso também. Agora, uma pergunta mais técnica.
no momento do registro de uma empresa de engenharia, eu tenho muita dúvida das escolhas dos KNAIs, entendeu? Tipo, eu sou engenheira civil. Você também, nessa parte da contabilidade, consegue ajudar nos KNAIs que eu vou escolher? Como é que funciona essa escolha do KNAI? Pronto, para quem não sabe, né, o KNAI, mas é o código da atividade, é o Código Nacional da Atividade. E aí, o KNAI, a gente, pelo menos lá, a gente trata assim, quando a pessoa vai abrir empresa, nunca teve uma empresa, né, ela não entende muito do assunto. Eu digo, olha, você precisa me descrever o que é que você pretende executar. Até porque se você for trabalhar para algumas empresas maiores, se a atividade que você for exercer não tiver dentro do seu KNAI ali, né, você não consegue nem... Primeiro que você não vai conseguir emitir a nota e a empresa vai recusar se você emitir com outra atividade. Então, a gente precisa descrever para um profissional, né, tudo que você vai executar. Eu pretendo fazer, sei lá, obra, revitalização, você sabe mais do que... Avião. Mas eu preciso descrever mesmo o que eu vou executar. Eu só vou fazer reparo, manutenção, né? Então, precisa descrever mesmo. Não tem limite de KNAIs, né? Então, o que pode acontecer é ter algumas exigências diferentes de outras e algumas atividades que precisam de uma sede, né? E outras atividades, você pode trabalhar em escritório virtual, você não tem uma sede. Algumas cidades, como o município da gente, de Aracaju, né? A sede não pode ser, por exemplo, residencial. Né? Então a gente tem que olhar também, perceber isso. O KNAI, ele vai determinar também algumas situações da empresa, mas você é bom um profissional, né? Mas a pessoa que estiver ali te orientando, você descreve o que você vai executar, ela vai conseguir te direcionar para os KNAIs e vai conseguir te mostrar também os que têm algumas exigências, né? Algum impedimento, alguma particularidade específica. Esses de engenharia têm essas particularidades, tipo, tem que ter física? Alguns têm, algumas têm. Né? Principalmente para quem vai fazer construção, que precisa ter estoque, né? Então, existem alguns KNAIs que realmente precisa. Então, e aí precisa ser observado, porque a engenharia também tem um monte de atividade. Tem né? muita atividade. E isso está intrinsecamente ligado com o CREA, né? Exatamente. Porque, inclusive, alguns CREAs têm convênio com a junta comercial. E no momento em que aquele KNAI, o 3033, ele é colocado em uma empresa, é comunicado ao CREA. E às vezes a pessoa nem é engenheiro, não tem profissional, está abrindo uma empresa para fazer pequenos reparos, mas alguém pediu que ela tivesse uma empresa, né, para emitir uma nota. E aí isso vai bater no CREA e a pessoa é multada por exercício ilegal da profissão. Né? Porque aquela atividade é para ser exercida por profissional habilitado. Exatamente. Né? E os engenheiros vão na junta, abrem suas empresas e costumam ter um delay do dia que você abre a empresa na junta até o dia que você entra no CREA. Só que pela lei registrou. Entendeu? Tem que bater na junta e que cai no CREA. Você não pode ter esse delay. Mas eu não tenho serviço. Não interessa. Qualquer empresa que se forme, ela tem que ter registro. E aí, muito profissional, não, eu só vou abrir o CREA quando eu pegar um serviço. Não pode. Né? Tem esse problema também, que a gente conviveu muito tempo com isso. E às vezes, pura ignorância mesmo, né? No geral, toda profissão regulamentada, né? A gente vai abrir uma empresa, no mínimo a gente tem que consultar o órgão de classe sobre a exigência, né? Tem alguns órgãos que exigem o registro tanto da pessoa física quanto da jurídica e alguns órgãos só exigem o registro da pessoa física, né? Então, vai depender de cada situação. Mas o profissional que estiver à frente ali da abertura dessa empresa precisa direcionar o cliente para isso, né? E identificar também algumas coisas, né? Em relação ao alvará de funcionamento, tem que observar. Se algum outro órgão, como a SEMA, por exemplo, aqui no município de Aracaju, exige pelo menos a dispensa, né, do certificado da SEMA. Então, a gente precisa pensar na empresa também como um todo, né? Algumas coisinhas também que o pessoal se passa. Eu abro a empresa e esqueço que eu tenho que pagar uma taxa de localização e funcionamento, independente se eu tenho sede ou não tenho sede física, né? Então, tem algumas coisas que precisam ser observadas. Por isso que não é
de forma alguma indicado você abrir uma empresa sozinha sem você ter um conhecimento técnico para isso. Né? Porque você não sabe quais são as obrigatoriedades que você tem. E aí, como você falou, muitas vezes eu vou ter uma multa, né? Eu vou ter um problema ali por uma besteira, por falta de conhecimento. E não são multas leves, né? Não são multas simples. E podem, inclusive, gerar consequências, né? De você não conseguir algum cadastro, alguma coisa, você pode ter consequências piores por simples desconhecimento. Então, o ideal é procurar um profissional da contabilidade. Evitar fazer jeitinho, né? E entender. Evitem, porque engenheiro acha que sabe fazer tudo. Exatamente. A gente é um pouco psicólogo, um pouco advogado, né? Um pouco contador. E se a gente tenta fazer tudo, no final das contas a gente não acaba fazendo nada. Nada certo. A verdade é essa, né? Então, a gente tem que se cercar de bons profissionais, pessoas que a gente confia, né? A contabilidade tem muito disso. Eu preciso confiar na pessoa que eu estou contratando. Se eu pretendo contratar uma pessoa para o meu financeiro, se eu pretendo contratar uma empresa para executar meu financeiro, eu tenho que pensar também nisso, né? Precisa ser uma empresa, um profissional que eu confie, né? Porque tudo isso vai acarretar em prejuízos, né? Qualquer deslize, qualquer coisa é prejuízo financeiro. E quando a gente fala de saúde financeira, são as duas maiores preocupações de qualquer pessoa, né? Então, a gente precisa cercar de pessoas com capacidade técnica e que a gente confie também. Pois é, porque todo engenheiro, quando abre uma empresa, já abre pensando em comprar, diga aí, um carro de rico, sei lá, uma Hilux, que é o carro de engenheiro, entendeu? E uma casa na praia. E como é que vai conseguir se você não consegue nem fazer a gestão simples do seu financeiro, né? E entender que tudo é um processo, né? Eu tenho entender o planejamento, processo, você vai conquistar o que você quer. Mas eu preciso me organizar para isso, né? Não é momento que entrou o dinheiro na pessoa jurídica, entrou, sei lá, um serviço de 100 mil. Aí agora eu vou comprar o carro que eu tanto queria. Não, dentro desses 100 mil eu ainda tenho tributo para pagar, eu tenho ainda minhas despesas fixas para pagar. Eu tenho que pensar lá na frente, próximo mês eu tenho ainda entrada de recurso, né? Então é tudo planejamento. Exatamente. Eu quero só fixar uma informação muito importante que muita gente não sabe, que é essa questão que o engenheiro não pode ser MEI, né? Só reforçar que não pode, não é isso? Profissão regulamentada não pode ser microempreendedor individual. Muito bem. Como é o nome mesmo da sua empresa? João Isaías Contabilidade. João Isaías com Z. Muito bem. João Isaías Contabilidade e a Organizar Online BPO Financeiro. BPO Financeiro. BPO Financeiro. BPO é a sigla para terceirização do serviço financeiro, do processo financeiro. Viu? A gente vai deixar na descrição do vídeo o contato dela, tá bom? Porque, inclusive, você atende online, né? Você atende todo o Brasil, certo? Você quer tirar alguma dúvida com Priscila, certo? Você quer os serviços dela, ela pode lhe atender em todo o Brasil, tá bom? Diga aí uma mensagem final para os engenheiros, né? Bom, minha mensagem final é que, na verdade, é uma frase, né, que eu já ouvi do presidente do maior RP contábil, de um dos maiores RPs contábeis do Brasil, é que a gente não pode tomar decisões por intuição, né? Quando a gente fala de dinheiro, de finanças, a gente não pode tomar decisões por intuição. A gente precisa tomar decisões pelos números. E são eles que vão ditar o nosso futuro. Então, se eu quero crescimento, se eu quero uma vida financeira organizada, se eu quero ter paz, né? Eu preciso me planejar, eu preciso entender o processo, eu preciso me cercar de pessoas que me ajudem a fazer funcionar, porque eu sozinho também não consigo tudo, né? Exatamente. Se eu estou pensando em crescimento, não dá para eu crescer sozinho, eu preciso me cercar de pessoas que me ajudem a crescer. Então, a empresa não depende só de mim, né? As pessoas que estão assistindo, que hoje elas fazem tudo, você tem que agora pensar em descentralizar o que é que eu posso passar para outra pessoa, porque senão você não cresce. Se eu faço tudo, a gente tem um tempo, a gente tem um limite, né? A gente precisa dormir. É verdade. A gente precisa ter vida social. Então, eu não consigo fazer tudo. Eu não consigo vender, eu não consigo fazer a parte técnica, eu não consigo, sei lá, acompanhar a obra, comprar material, tudo sozinho, né? Então, quais são as partes aqui que não são tão estratégicas assim, né? Na parte estratégica, no meu negócio, eu tô à frente. Nas outras partes, eu contrato pessoas de confiança para fazer, né? Então, a gente se cerca de boas pessoas para a gente ter informação e tomar decisões por números. Muito bem.
Priscila, muito obrigada. Foi perfeito, certo? Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está em casa, que está pensando, ou que já tem a empresa e está meio enrolado, está dizendo assim, meu Deus, tem alguma coisa que eu estou fazendo ou que eu estou deixando de fazer. Vai assistir esse vídeo e vai ter uma clareza, né? Talvez até entrar em contato com você para pedir uma consultoria. Tomara que isso renda bons negócios, né? Eu que agradeço, Helena, agradeço pelo convite e espero, né, de alguma forma, nem que seja algo mínimo ali, ajudar alguém que está assistindo, que está acompanhando, e que quem ainda não tem essa consciência, né, não faz nada do que a gente conversou aqui, que pare, né, pense em como pode melhorar, anotar, pegar um papel e uma caneta, né, o que é que eu faço hoje, todas as atividades que eu faço, quais as atividades que eu poderia passar para alguém, né, se eu penso em crescer, qual é o meu planejamento para isso, botar no papel e caneta mesmo, como a gente foi ensinado desde criança, né, Sim. sentar e escrever e você vai conseguir, a pessoa que fizer isso vai conseguir enxergar melhor a situação que ela tá, para onde ela quer ir e conseguir trilhar ali um planejamento para que dê resultado, para que funcione. Muito bem. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua disponibilidade. Então, você já nos segue? Que tal ir lá no Instagram e nos curtir, comentar, compartilhar os nossos vídeos? Também se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. E temos também podcast. Você pode ouvir essa minha conversa com Priscila no carro, enquanto você dirige para o trabalho, né? Internalizando a consciência financeira. Então, muito obrigada, Priscila, e até o próximo vídeo.